Olá a todos que me acompanham neste canal. Eu disse para vocês que nesse falso ano, nesse falso calendário gregoriano de 2026, eu ia agora focar no catolicismo. Porque eu já disse na live, vocês vejam lá. Inclusive, eu estou debatendo ultimamente com muitos católicos, que foi no Instagram que surgiu aquele texto que está aparecendo na tela aí para vocês, que eu compilei todas as discussões relevantes que eu tive, né? Eu não coloquei todas porque alguns xingaram bem, assim, xingaram. São pessoas baixas assim, bem tipo de infantil, idiota. Estou também agora no Facebook, porque o Facebook te escuta, sabe no que você está clicando, e como ele sabe que meu conteúdo agora vai expor o que é a fé católica, que é perniciosa, tanto quanto o protestantismo, que nós já cansamos de saber como, aonde, como foi, como é, e ele recomendou para mim umas páginas de posts católicos focado em apologia católica. Se você não sabe, apologia, por mais que hoje em dia no nosso dicionário nós tenhamos o entendimento de enaltecer alguma coisa, também é para esse quesito que eu estou falando, mas principalmente de defesa. Então, no significado da apologia, na teologia, é defesa. Defesa do quê? Defesa de alguma coisa. Então, no caso, os defensores da fé católica, eles mentem muitas das vezes, eles vão contra até mesmo os documentos do próprio catolicismo que eles defendem com unhas e dentes, nem que para isso ele xingue e ameace você de morte, porque isso eu já ouvi. E também eles usam falácias nos debates. E você vai ver isso comigo agora. Você está vendo a tela aqui, a página sim, só isso. A página se chama Católica. E é óbvio, é católico. A página tem 73 mil seguidores. E você dobra a esquina, e eu vou aumentar aqui. E onde era uma padaria, agora é a Igreja do Avivamento Pleno da Unção Global do Sétimo Selo? Pois é, emoji de risada. Raramente você pode ver lá nos posts de 2021 ou algum post que eu compartilhei de alguém, ou seja, não fui eu que escrevi, que eu usava raramente emoji e hoje em dia eu não uso nenhum. A não ser alguma seta para indicar alguma coisa, alguma coisa para identificar algo que eu quero que você veja no texto. Mas uma página católica com 72 mil seguidores e que faz apologia da fé católica, colocar emoji num post, sei lá, é meio infantil. Ter a unidade, enquanto nós, católicos, seguimos a doutrina católica, eles vivem cada um por si. É pastor brigando com bispo, abrindo outra denominação no quarteirão seguinte, jurando que sua interpretação da Bíblia é a única certa. Post hipócrita, eu não vou falar nem idiota, imbecil, mas hipócrita da página. Tá, resumir o que eu falei, ok? Você vai ver nos comentários porque é muito comentário. Eles dizem que os protestantes têm uma dificuldade enorme para manter a unidade, enquanto nós católicos seguimos a doutrina da Igreja Católica, ou seja, eles mantêm a unidade. Será que é isso mesmo? Que eu já fiz um texto antigo, se me encher as paciências eu tenho novos argumentos para apresentar. Pedro é a pedra fundamental da igreja? Você pesquisa no blog e no Face, que você vai aqui no Face, né? Se você está no Facebook, você vai encontrar esse texto completo. Perfeito? Que eles dizem que a pedra que Jesus ali fundou a sua igreja estava sob Pedro, que aí eles dizem que veio o catolicismo. Que eles dizem que foi fundado por Cristo, claro, olha lá, ó. Diferente da igreja fundada por Cristo, ele está falando da católica. Você que está desperto, você conhece o mínimo do catolicismo, isso aqui já é um absurdo, né? E confiada a Pedro, já é uma coisa só, né? Em uma frase só.
Essas comunidades remontam apenas ao mês passado. E no meio dessa confusão, a obsessão pelo dízimo vira o centro do culto, se bem que no catolicismo tem a Nossa Senhora do Dízimo. E como assim se foi o próprio catolicismo que lá no concílio de Macon eles estabeleceram isso. E o que falar da imposição que eles tinham de dinheiro para as pessoas, ok? Eu não estou defendendo o protestantismo, mas quando você vai responder, cabe a nós também a crítica que ele está fazendo. Eles estão batendo no espantalho. A falácia do espantalho é pegar algo que você não disse ou que você não faz e a partir disso criar algo que ele acha ou ele quer que os outros que estão ouvindo e nesse caso lendo acham que você faz ou que você tem, ou seja, que você tem pavor dessas imagens dos santos dele, seja em pinturas, seja em representações ou seja no gesso que eles chamam de santos, que eles se ajoelham e acendem a vela nas missas católicas. Então eles não conseguem rebater o argumento, eles vão bater no espantalho. Então eles criam esse espantalho para ficar batendo e não ir no seu argumento. Nenhum protestante que eu conheça e que eu já ouvi, já estive nesse meio, e nem nós aqui, que está contra todos esses daí, toda a mamãe católica e a filha protestante, tem pavor das imagens. Para fugir do que chamam de idolatria, acabam se igualando aos judeus e muçulmanos, esquecendo que o cristianismo é religião. Como se as imagens fossem encarnadas, mas tá bem, tudo bem. Eu tô debatendo isso com o católico, eu não vou falar muito disso daqui porque eu vou guardar pra ele. No fim é um mar de desunião, coisa que eles são unidos, né? E eu vou apresentar os contra-argumentos em breve. Enquanto eles se dividem em 1000 vertentes, nós permanecemos na barca de Pedro, na Santa Católica Apostólica. Aqui ele não falou romana, né? Então ele tenta englobar os outros que não são romanos, talvez nessa barca de Pedro. Mas é que lá, depende do católico que você está discutindo. Eles são tão unificados que depende do argumento que você usa para um católico, o outro não conhece ou não reconhece. E você acaba sem querer bater no espantalho. Bom, mas segundo eles são unos, eles são unidos. Alguns nomes curiosos presentes na Babel protestante. Mas a Babel é confusão, né? Então a católica está junto. Enfim, aqui ele dá um monte de nome, enfim. Aí coloca aqui seitas evangélicas e igreja católica, para eles não é seita. Aí aqui, ó. Porque virá um tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Eu achei essa tradução bem estranha, ok? Bem estranha. Eu li em algumas versões, essa daqui tá bem estranha, mas ok. Aí ele coloca aqui o que eu já postei. Não lembro se com esse texto, mas eu já postei isso daqui, que eles são uma Babilônia protestante, mas os católicos estão juntos nessa. E aqui nos mais relevantes, o algoritmo vai entregar para mim como se eu tivesse o mais relevante como teve bastante resposta, aí eu vou ficar lá em cima. Mas se você entrar, eu vou estar bem lá embaixo, porque os católicos eles são zumbis. Num debate de ateu versus católico, o ateu ele pode ter detonado o católico, que vai ter um monte de católico nos comentários falando que o católico venceu. Que o ateu é isso, que o ateu é aquilo. Isso quando não entra no perfil do rapaz que está debatendo contra o católico, seja ele de qual religião ou de crença que for, e denuncia, ameaça, derruba a página, vídeo, enfim. Ok? É porque eles viram que a tática de bater contra os argumentos não dá, então tem que criar falácias. Aí eu escrevi: é fascinante ver a página citar 2 Timóteo 4:3 sobre ouvidos que coçam por novidades e fábulas, quando a própria história da Igreja Católica é um compêndio, ou seja, é uma barca, não de Pedro, mas é uma barca de novidades teológicas inventadas séculos após os apóstolos. Isso você pode colocar Imaculada Conceição, a concepção de Maria foi sem pecado, enfim, outras questões como o purgatório. O purgatório era quase como um inferno, depois ficou só como uma coisa que você passa
para ser limpado antes de entrar para algum lugar que seja, e agora quase não falam de purgatório. Então depende, né? Enfim, então esse argumento tolo de nós temos a unidade, eles são divididos, é uma ilusão de ótica. Vocês podem ter um CNPJ, que é o Vaticano, né? Que é a besta do apocalipse. Mas na prática são tão ou mais divididos que os protestantes. Hoje um católico tradicionalista, ou seja, aqueles lá que eu falei no começo desse vídeo, o Bernardo Kister da vida, o Guilherme Freire, tem uma aí católica que adora viralizar falando um monte de porcaria. Não, Bertolazzi? Não é Bertolazzi. Bom, esqueci. Dane-se. E que só aceita a missa em latim e chama o Papa Francisco de herege. Eu coloquei o... Esse polêmica que tem que os católicos ficaram meio assim, esses tradicionalistas, ou seja, que são aí talvez a maioria aqui no Brasil, é porque é bem difícil, eles são uma seita também, pior às vezes que os protestantes. Então fica difícil entender. Bom, então a última coisa que teve aí de polêmica do catolicismo com o padre atual, e eu postei o vídeo que não teve muita visualização, fazer o quê? Que é Maria é ou não corredentora, porque antes não falaram nada disso, depois começaram a falar assim, não, Maria é corredentora com Cristo, ou seja, já que eles não conseguem tomar o lugar de Cristo, eles têm que incluir essa Maria deles, que sabemos disso, essa deusa do sagrado feminino que há muito no ocultismo, você sabe bem, elas têm que elevar ao nível de quase deusa, já que não dá para colocar como deusa porque ia ficar feio para eles. Todo mundo ia ver que eles são um bando de idólatras, seguidores de ocultismo e do sincretismo, que é o catolicismo romano, fundado sim por Constantino. Perfeito? Claro que não surgiu do nada com Constantino, vieram outras pessoas antes dele com um feto dessa doutrina, ok? Crescendo até culminar aí no cristianismo com Constantino. Então esse tradicionalista é os mesmos que hoje o Papa atual fala que Maria não é corredentora, ou seja, que contradiz outros papas e outros documentos anteriores da própria Igreja Católica. E aí eles falam, aí o padre Paulo Ricardo disse, eu não entendi o que o Papa falou. Ele tem que explicar o que ele falou. Há outros passando pano, outros católicos falando que esse Papa atual já é um herege, outros não entendendo. Então, tem uns que concordam, tem uns que passa pano e tem uns que falam que não entendeu. Mas tenha em mente, os protestantes são bem divididos. Eles são a una santa Igreja Católica. Então vamos lá. O católico tradicionalista tem menos comunhão com o católico da renovação carismática, que fala em línguas e age igual pentecostal. Veja aí. Não parece que é de uma denominação pentecostal?
fica tranquilo, isso daí é catolicismo. Inclusive, essa coisa de falar em línguas, eles pegaram sim dos pentecostais. Esses que essa página e muitos outros, a maioria aqui dos católicos de internet, e também que nem está na internet, chama de herege e seita evangélica. Ou da famosa teologia da libertação com viés marxista do que um batista tem com um presbiteriano. Eu acho que um batista tem mais amizade com um presbiteriano do que um tradicionalista com um teólogo da libertação. Basta ver os vídeos, por exemplo, do Bernardo Kister, que analisou que o padre, eu não lembro o nome dele, sobre esse viés marxista da teologia da libertação que há na denominação católica, mas ele passou um pouco o pano e Bernardo Kister desceu lá em cima. Então é assim, fica meio estranho, né? Aí eu coloquei, enche a boca para falar de sucessão apostólica, mas esquecem do período de 1378 a 1417, em que a Igreja Católica teve 3 papas ao mesmo tempo. Isso eles não vão te falar. Tem que vir alguém que não é protestante para ter que divulgar isso para quem lê. Um estava em Roma, outro em Avignon e Pisa. Um excomungando o outro e chamando o outro de anticristo. Então, como eles podem criticar o protestantismo, falando que eles têm a sucessão apostólica lá com a barca de Pedro, vocês viram no próprio texto dele, se teve esta, que é um fato, eles não conseguem negar, os papas se excomungando ao mesmo. Então, se o papa é o vigário, o substituto de Cristo aqui na Terra, como pode existir 3 ao mesmo tempo? Era a Trindade? Bom, se fosse a Trindade, eles não deveriam estar concordando entre si? Não, um chamava o outro de anticristo. Aí eu coloco, quem era a barca de Pedro nessa época? Ou seja, porque se a barca de Pedro é uma só, eles são una e Santa Igreja Católica, quem que era? Era o que estava em Roma, Avignon ou Pisa? E aí? Aí eu coloquei, a barca estava rachada em 3 pedaços políticos. Aí eu falei sobre o texto, né, que aí eu deitei em cima. Segundo Timóteo, geralmente católico tem alergia à escritura, mas vamos lá, né? O seu texto acusa os outros de não suportar essa doutrina, mas a instituição católica é a campeã mundial em criar dogmas de que os apóstolos jamais ouviram falar. Se sã doutrina é o que foi pregado no início, o catolicismo romano é quem mais se desviou. Para citar 3 exemplos, eu podia citar muita coisa, mas eu peguei o que dá para entender no subtexto desse texto que ele postou. Então, temos a infalibilidade papal, ou seja, que o Papa é infalível, ele não pode errar, que só virou dogma em 1870. Será que antes ele não era tão infalível assim? Ou seja, ele não podia errar? Fica aí o questionamento. Antes disso, era discutível. A Assunção de Maria só virou dogma oficial em 1950. Ou seja, a Maria foi assunta aos céus. Aonde isso? Isso mesmo, século 20, 1950. E purgatório e indulgências forma invenções medievais para arrecadar fundos. Eles criticam o dízimo e eu coloquei aqui as indulgências. Então, quem é que tem prurido de escutar novidades? Quem cria dogmas novos a cada século ou quem tenta voltar ao texto bíblico original? Aí, ó, um católico... Eu vou cortar, mas tem um católico aqui que ele acabou de me responder sobre idolatria, ok? Mas vamos lá. Então, criticar o dízimo neopentecostal é válido, mas vindo de um católico é de uma hipocrisia atroz. A Basílica de São Pedro, que é o orgulho do Vaticano, foi construída com dinheiro da venda de indulgências. Esse é um dos mais famosos construções católicas que você pode pesquisar aí. Então o slogan do monge Tetzel era: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. É bem música chiclete típico de pentecostal, não é?
Então a Igreja Católica foi a pioneira em mercantilizar a fé em escala global. Durante séculos, cargos de bispo e cardeal eram vendidos para nobres ricos. A sucessão apostólica muitas vezes foi comprada com ouro, não transmitida por fé. Aí eu coloquei a lista de nomes que ele colocou: Igreja Mocotó com Giló, Igreja do Sétimo Gole, é uma corrente de humor velha da internet, época do Orkut. Porque ele coloca aqui, que eu pulei, ó. Aqui, ó. Igreja Mocotó com Giló, Igreja Batista Glória. É porque ele colocou assim, ó, alguns nomes curiosos presentes na Babel protestante. Eu não sei se realmente tem uma denominação religiosa com esses nomes, mas isso aqui é tipo de piada lá do Coxinha. E típico de católico de internet lá de 2014, que foi a morte do Orkut, né? Enfim. Então usar piadas como se fossem dados reais mostra a desonestidade intelectual do autor, que é o da página. Mas se formos falar de nomes estranhos, a Igreja Católica tem ordens em confrarias com rituais que fariam qualquer um corar, desde os flagelantes medievais até ordens militares que matavam em nome de Cristo. Então o que é pior, ter um nome assim na sua denominação religiosa ou matar em nome de Cristo? Então, sem falar nos escândalos bancários do Banco do Vaticano, que é o Ambrosiano, e a proteção sistêmica de pedófilos, que é uma mancha moral muito pior do que qualquer nome engraçado de igreja de garagem. Eu tenho todas as minhas discordâncias e aversão ao protestantismo, mas eu tenho muito mais com o catolicismo, sinceramente. Ok? Aqui no Brasil, o escândalo na religiosidade de pedofilia é com padres, né? À toa que virou piada. Lá nos Estados Unidos tem isso também, mas é lá pros testemunhos de Jeová, que tem bastante. Testemunho de Jeová, tem alguns mormons, mas tem catolicismo também. Ok? Inclusive, eu joguei um jogo que eu tinha lá o canal de games chamado Outlast. E no 2, você revisita quando você tinha uma amiguinha lá no convento. No convento? Bom, não sei. Era uma escola católica, totalmente católica. Quem dava aula eram os padres. Em que fica subentendido que o padre abusava da menina. Nicholas era de terror, ele quer chocar. Sim, quer chocar, mas ele apresenta fatos. O que não é fatos é as coisas que ele apresenta no jogo. Mas ele usa esse fato. Desculpa, bati no microfone. Mas ele usa esse fato. Ok? Então, apontar o cisco no olho da Babel protestante é fácil. Difícil é tirar a trave da Inquisição, da venda da salvação, dos papas Borgia que tinham filhos e amantes dentro do Vaticano e da idolatria institucionalizada que a barca de Pedro carrega. Então, menos arrogância e mais espelho. Aí, minha gente, olha aí. 14 reações. Vamos ver quantas risadas? Olha aí. Um monte de católico que, claro, não tem argumento, só falta rir mesmo. Aí aqui, ó, olha aqui quem deu a risada aqui. Olha lá, 73 mil seguidores. Olha lá, a página católica. Né? Agora a imagem aqui é de Cristo? A imagem é de Deus? A imagem é do Evangelho? A imagem é da Bíblia? Não, a imagem é das Semíramis carregando o tamuzinho ali, ó, nos braços. É uma deusa, eles são idólatras, eles não dão um braço a torcer. Antes a maioria era de risada, mas depois agora a maioria foi de like, de pessoas que gostaram da minha resposta. Então tá aqui a maioria protestante, infelizmente, e um aqui deu o coraçãozinho. Vamos lá. Aí ele respondeu, né? O seu comentário, acho que foi no sábado, então eu tinha bastante tempo, o que eu não tenho atualmente, né? Aí ele colocou: seu comentário é um daqueles que a gente lê e sente que o autor aprendeu história da igreja em um vídeo de 10 minutos no YouTube, feito por alguém que nunca abriu um livro de patrística. Ou seja, já é uma falácia. Ele não consegue, ele vai falar dos argumentos, sim, mas ele já quis diminuir o que eu sou. Ele nem me conhece e já falou que eu talvez tenha aprendido história da igreja católica em um vídeo de 10 minutos do YouTube, sendo que eu não consultei nenhum vídeo para debater com ele, eu não desconsultei nenhum vídeo, mas sim, então, somente história dos próprios católicos. Ok? E ele disse que eu nunca abri um livro de patrística. Eu tenho
né, e eu tenho no Drive também, a coleção completa lá dos livrinhos verdes, que são uma mentirada, porque é os Paulos, que é a mesma que fez essa daqui, ó. Opa, eu não sei, né, eles acertaram tanto aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, que eles erraram feio a fazer a edição própria deles dos livrinhos verdes da Patrística. Eu acho que tem 34, acho que é mais, só de cada chamado pai da igreja, que são os primeiros teólogos, que são os primeiros cristãos, ok, que o catolicismo usa como base histórica antiga, já que eles não conseguem usar a Bíblia, né? Eu nunca precisei de alguma patrística para defender alguma coisa, mas com outra católico eu uso principalmente agora. Mas eu tenho, e eu também tenho o acesso ao Scribd aqui, ó. Eu tô aqui, ó, no Scribd aqui, ó. Seu método de pagamento foi atualizado e processado. Eu acabei de pagar hoje, que eu estou gravando dia 13, sexta-feira 13. Olha o Jason aí. Que aí veio de uma mentira da Igreja Católica também, tá? Lá de Cristo ressuscita. Bom, vamos lá. Sexta-feira 13 de fevereiro, uma sexta-feira aqui, ok, à noite. Aqui, ó, acabei de pagar, tô aqui, ó. Olha aí, ó, a história do cristianismo, tem o Paul Johnson, tem um monte de católico. É porque não vai aparecer aqui agora, vamos ver se aparece. Não, pressão paperclip, a caixa preta não vai ter. Enfim, mas eu tenho aqui o acesso pago ao Scribd. Ou seja, para eu escrever essas coisas para vocês, para debater com um católico, eu não fico vendo vídeo de YouTube. Eu gasto dinheiro para acessar páginas. Eu tenho que gastar muito pouco, porque aqui é complicado, né? Quase morou na rua. Bom, enfim, não convém falar aqui. Então tenho conta no Scribd, tem lá no Google Books, tem em outros que eu não vou citar aqui, que pro YouTube é pirataria. Então tem como você pegar os mais próximos do original, sem depender de editora Paulus ou editora católica para isso, e com os próprios livros que eles dizem que você não leu, como o caso da Patrística, refutar eles. Vamos lá. Aí colocou, né? Vamos lá, vamos rebater as bobagens que você escreveu, mantendo claro aquele tom de caridade com uma pitada de sal que o momento exige. Ou seja, como se eu precisasse de caridade da verdade que ele vai me instruir. Aí ele colocou, é fascinante, que aí ele usou o meu próprio texto contra mim, né? É válido. Que eu coloquei, né? É fascinante ver a página citar, ele começou. É fascinante ver tanto esforço para reciclar clichês do século XVI, porque vale dizer lá da Reforma Protestante, né? Em pleno século XXI. Parece que o prurido de ouvir novidades foi substituído pelo vício de repetir antiguidades e das erradas. Vamos por partes, porque a confusão histórica está mais densa que a neblina de Londres. Sobre a unidade de CNPJ de visões eternas. É engraçado comparar batistas presbiterianos com as correntes católicas. A diferença, meu caro, é que um tradicionalista, um carismático infiel da teologia da libertação, apesar das brigas de sacristia, dobra o joelho diante do mesmo altar e recebe o mesmo corpo de Cristo. Então, para este católico, os três, por mais que briguem, mas é só de sacristia, não é algo tão sério assim, que é sincero. Eles dobram o joelho do mesmo altar e recebem o mesmo corpo de Cristo. Então, na cabeça deles já está no caminho da salvação, eles não são hereges. Mas tem o próprio católico que vai discordar dele. É aí que está. E aí como que fica? É claro, o dono da página, a católica, não tem como você manipular a mente de cada católico. Ok? Eu defendo a Terra plana. Mas tem gente que defende a Terra plana e enfia no gnosticismo. E eu sou contra esse pessoal. Não temos uma unidade nisso. E aí, Nicolas, você é hipócrita? Não. A verdade é uma só. Mas eu aponto que ele está errado no gnosticismo. Ele já não. Quando convém, eles apontam para esses erros. Quando não convém, eles falam assim, não, a briga é só por sacristia. Ok? Mas eles recebem o mesmo corpo de Cristo. Então, com a pessoa com a teologia da libertação, com uma viés marxista, recebe o corpo de Cristo. Bem estranho, né? Marx era bem a favor de Cristo mesmo. Bom, vamos lá.
Já o denominacionalismo protestante resolve divergências fundando a Igreja Bíblica Nova Vida na esquina da frente porque não concordaram com a cor do tapete ou a interpretação do batismo. Eu já entendi, só que o problema, o querido não entendeu aqui, é isso daqui, ok? É as brigas que eles têm e apontar a trave no olho do outro. Nós temos crises na família. Vocês criam famílias novas, eles também, mas tudo bem. A cada interpretação individual da Bíblia, que aqui ele ataca ao princípio que Martinho Lutero estabeleceu, que só a escritura, ou seja, somente a escritura, que aí eu concordo, né? Que é somente a escritura é suficiente ali para entender as coisas de Cristo. Mas eles não, eles dizem assim, não, se você entender, só ler a Bíblia só por si mesmo, você vai ter uma interpretação, outro tem outro, o pastor vai te dar outro. Então por isso que tem um monte de denominação. Então vem pro catolicismo, que o magistério, a tradição católica que nossa, os pais da igreja católica, os teólogos católicos, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que diga de passagem que não era católico coisíssima nenhuma, porque ele não cria nas mesmas doutrinas que os católicos hoje criam, como o dogma da Mariano, enfim, eu não, tem muitas aspas que eu posso abrir, mas eu quero finalizar esse vídeo. Eu não vou ler toda a briga porque eu ficaria 3 horas aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir acessar. Desculpa, só está disponível no Face, ok? Eu não vou postar tudo isso no blog, tá bom? Se você quiser ler completo, veja lá no Facebook. Mas eu vou passar aqui para outras pessoas. Esse vídeo vai ficar bem longo, né? Então é isso. Eles dizem que se você tem uma interpretação individual da Bíblia, acaba que o outro vai discordar e vai abrir outra denominação, que abre outro, que abre outra. Mas se você perguntar quantos versos ou quantos textos o catolicismo, o corpo lá, a tradição, o magistério, santo infalível católico, quantos versos, quantos textos eles interpretam oficialmente? Pelo menos 3. Então se você vê um católico usando outros textos que não seja esses 3, ele já está fazendo uma livre interpretação que eles criticam de nós protestantes, não, de nós que lemos a escritura, que agora que temos acesso, né? Se fosse antigamente, a Igreja Católica tinha escondido a Bíblia. Enfim, aí colocar Babel não é um apelido, é um dado estatístico, mais de 40 mil denominações e contando. Aqui ele fala uma mentira administrativa que o catolicismo coloca, ok? Isso é catalogado administrativamente, mas não doutrinariamente. Não é 40 mil denominações, uma discordando da outra, mas sim uma questão de administração. E eu vou falar isso bem lá para frente na discussão, mas vamos continuar. Aí ele coloca o grande cisma do Ocidente, que é aí o Papa, né? Obrigado por citar o período dos 3 papas. Isso prova exatamente o nosso ponto. Mesmo com 3 homens alegando o trono, a instituição sobreviveu. Bom, aí ele desviou a questão, né? Mas vamos lá. Se a igreja fosse uma invenção humana, teria acabado ali. O fato de termos tido papas pecadores, sim, os bordos existiram, não somos polianas, só prova que quem sustenta a barca não é o remador, mas o dono do barco. Aliás, Pedro negou Cristo 3 vezes e continuou sendo o chefe. Aí ele tem que provar onde que é isso, né? O critério de santidade pessoal para a validade do ministério é uma heresia chamada donatismo condenado no século IV. Atualize o software. Ou seja, se eu digo que um não é santo, todo o resto cai. Aí ele está falando, não, isso daí é uma heresia condenada. Eles gostam de falar de heresia conforme esse mesmo católico que falou, só de ele falar isso daqui, ó. Defender aqui, ó, tentando apaziguar a briga entre tradicionalista, carismático e um fiel da teologia da libertação, já era papo de, ó, pelos próprios católicos antigos. Então você vê que eles são bem babilônicos mesmo. Vamos lá. Sobre novidades teológicas, dogmas de 1870 e 1950, aqui você entregou que não entende a diferença entre proclamação e invenção. Eles têm um monte de desculpa. Eles têm uma desculpa chamada lá do cardeal Newman, que é o seguinte: eles não, quando você vai usar a patrística que eles dizem que você não lê, ou seja, aqueles pais da chamada igreja,
Quando você cita e que eles discordam, por exemplo, de transubstanciação, ou seja, que aquele corpo, a hóstia, a bolachinha que eles comem na missa é o corpo de Cristo, literalmente, que eles estão comendo a carne de Cristo. Quando você fala isso, parece um absurdo, mas você mostra os próprios católicos antigos contra. Eles vão refutar? Não. Segura. Você mostra que a Assunção de Maria é bem tardia. Ou pior ainda, né? A Imaculada Conceição de Maria. Aí, em vez de eles refutar, eles falam, lá pelo cardeal Newman, que é um método de contenção de danos. Ou seja, eles não podem ir contra as fontes primárias, ou seja, o que os próprios que eles defendem como santos escreveram, e que vai contra as doutrinas deles, os dogmas deles. Aí eles fazem o quê? Aí eles têm uma das desculpas, aqui é outra, mas tem uma desculpas que é do cardeal Newman, que é o seguinte, da instituição Newman Brasil, procure saber, que é o seguinte: você tem lá essa fonte primária afirmando isso. Não, ô Nicolas, isso não refuta aqui a dogma da Assunção de Maria aos céus, que ela foi imaculada, ela nasceu sem pecado, não teve outros filhos, que é bem mais fácil de refutar. Não, é que ele não tinha toda a revelação. Então, conforme foi passando o tempo, assim como tem a revelação progressiva na escritura, que eles têm alergia à escritura, eles não citam muito. Essa questão da doutrina, ela vai se desenvolvendo até chegar em o magistério apenas reafirmar o que ele não afirmou por não ter a revelação completa. Poxa, aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Só que cuida, tá? Se você falar alguma coisa agora e daqui 2 ou 3 meses você falar outra completamente diferente, você não vai poder usar essa desculpa. Mas os católicos podem usar contra você. É engraçado, não é? Bom, vamos lá. A Assunção de Maria já era celebrada no século IV, festa do Dormítio. O Papa apenas definiu solenemente o que a cristandade sempre creu. Aqui, ele dizendo que, eu falei que, apresentando que o Papa definiu muito depois, mas ele está dizendo que houve bem antes, no século IV. Será? Vamos lá. Sobre a infalibilidade papal, está em... Olha, eu acho que é bem mais fácil vocês ficar no campo da história, que vocês perdem também, mas ir pra Bíblia vocês tomam uma rasteira. Então, a responder às nossas perguntas, das dúvidas dos nossos internautas. E dessa vez, a pergunta que nós escolhemos é da Irani. A Irani é catequista e a pergunta que ela faz é o seguinte: eu quero saber, eu tenho a situação de um pai. Esse pai e essa mãe não querem batizar o seu filho pequeno. E o argumento que usam é que Jesus foi batizado quando era adulto. Ela quer saber, existe resposta na Bíblia para isso? Eu não consegui encontrar. Você pode me ajudar, Padre Paulo? Então, essa é a pergunta da Irani. Bom, Irani, a primeira coisa que eu gostaria de ensinar para vocês. Muito cuidado quando você aceita uma pergunta. Porque quando você aceita uma pergunta, o seu adversário já está arrastando você para o campo dele. Está entendendo? Ou seja, esta pergunta ela é uma pergunta protestante. Quando a pessoa pergunta onde está na Bíblia que eu devo batizar o meu filho quando ele é pequeno, de repente, se você aceita essa pergunta, você sem querer já foi para o terreno do adversário. Agora você está lá, no campo de batalha, sozinho, cercado de guerreiros inimigos, e você vai apanhar, você vai apanhar, você vai apanhar. Está em Mateus 16, 18 e na prática dos concílios desde sempre. Gente, gravando aqui outro dia, ok? Vou tentar ser mais rápido, deu um corte aí no vídeo, você que está acompanhando completo. Mas vamos terminar e já passar para as outras pessoas o que eles falavam. Ok? Então vamos lá. Dizer que um dogma nasceu na data da sua definição é como dizer que a gravidade só passou a existir quando Newton a descreveu. Bom, mal ele sabe que a gravidade também é uma farsa. Os apóstolos não usaram a palavra trindade. Claro que não, porque eles não eram. Mas você aceita, não?
Ou vai dizer que a Trindade é uma novidade do Concílio de Nicéia em 325? Bem, ele acha que eu sou um básico que vê vídeo de internet e vai comentar em página católica. Mal sabe ele que eu fiz textos e também vídeos, e a questão também do meu terceiro livro que eu fundamentei para defender que não, a Trindade é uma farsa, uma mentira. Pelo menos é o que eu vi até agora, né? Agora sobre o purgatório está em 2 Macabeus. E claro, né? Ele vai apelar pro livro apócrifo dele. Para nós que é apócrifo, né? Aí ele colocou: esqueci, vocês arrancaram esse livro da Bíblia no século XVI para facilitar o debate. Aqui possivelmente se referindo à reforma protestante ou de qualquer um, que na Bíblia protestante arrancaram isso daí. Aí para isso ele vai apelar para 1 Coríntios 3,15. Sobre as indulgências, abusos de indivíduo como Tetzel foram condenados pela igreja no Concílio de Trento. Agora usaram o erro de um monge de 500 anos atrás para justificar a teologia da prosperidade moderna, onde se vende vassoura ungida no Pix. É um malabarismo lógico impressionante. Aí você tem que falar com eles, eu tô nem aí com essa vassoura, né? A alergia à escritura, essa é a melhor de todas. Quem selecionou quais livros estariam no Sínodo de Roma e Hipona? Spoilers, foi a Igreja Católica. Se não fosse a autoridade da tradição, que é quase um deus para eles, e os monges copistas católicos, você não teria um texto original para bater no peito hoje. Vocês pegaram o livro da nossa biblioteca, olha, que bate no peito do rapaz, né? Rasgaram umas páginas e agora querem nos ensinar a ler? Criticar a Inquisição, os erros humanos é fácil. Aí ele vai falar assim, não, é fácil, né? Aconteceu, então ele não negou, né? Pelo menos não é um negacionista, mas vai ter católico que vai e contra você, dono da página. Difícil é explicar como uma instituição desviada produziu de Santo Agostinho e Santa Teresa de Calcutá, enquanto a volta ao texto original produziu um abismo de divisões onde cada um é seu próprio papa. Bom, com um papa dele já tem as facções dentro da Igreja Católica, porque o outro não poderia ter também. Vocês são um bando de hipócritas. Então, menos copia e cola de fóruns apologéticos de 2005, não usei nenhum fórum apologético, é eles que usam, por isso que muitas coisas que eles dizem não tem fundamento histórico, porque eles nem vão para a história. Eles vão por sites de padres, de teólogos católicos para fundamentar o que eles dizem. E mais leitura dos padres da igreja. Aí coloca padres para ter aquela questão do nome, né? Então tinha padre desde aquela época. Então quem é você hoje? Vai te fazer bem entender que a barca de Pedro, mesmo com tempestades, é a única que não afunda. Bom, o protestantismo está crescendo, né? Então não sei. E não adianta falar que não é Protex, viu? Ou seja, não adianta eu falar que eu não sou algo que eles colaram em mim que eu disse que eu não sou. PS, copia e cola um texto menor, rapaziada, deu até sono, se ao menos fosse interessante pra você ver, né? Até o dono da página que escreve diariamente, talvez por chat GPT, eu não sei, porque não tem como, não pode ser só uma pessoa que faz tudo isso, me desculpa. Uma página ainda, falar que deu sono, um texto, bom, tudo bem. Bom, gente, se vocês quiserem ver, aqui eu dei um monte de resposta para ele. Agora a gente vai ver o que eu respondi para outros católicos que se intrometeram no meio. Aí o João Carlos disse aqui, ó: é sério isso? Perdeu tanto tempo fazendo Ctrl+C, Ctrl+V para tentar questionar o que é líquido e certo por mais de 2 séculos? Pensou em fazer o mesmo na seita que frequenta? Na cabeça deles, eu sou protestante. Você não pode criticar a mamãe prostituta católica que você é protestante. São doentes a esse ponto. Pensou em ajudar o próximo? Quem disse que eu não estava ajudando? Eu vou ter que fazer alarde? Vou ter que fazer igual o Vaticano, que tem que ficar postando foto do que eles doam e não sei o que? Não. Pensou em manter a unidade mínima da sua seita? Não cabe a mim, meu querido. Já caiu 2 coisas que você falou aí. Você não tem como colar em mim. E terceiro, você tem que provar que eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Me diz qual site que é, né? Não, né? Melhor encher o saco em página católica. Vocês Protex são piadas em rodas católicas. Aí eu dei a resposta. Respira fundo e tenta ler de novo, dessa vez sem a espuma da raiva no canto da boca. Quem te diz que eu sou Protex? Eu não sou protestante. Sou apenas alguém que estuda história e não aceita a narrativa romanceada que vocês vendem, né? Vende porque alguns compram, né? Como é o caso desse alienado.
O fato de eu não ser evangélico torna sua defesa ainda mais vergonhosa, porque você está acostumado a debater com quem cita Lutero e não com quem cita fatos históricos. Eu não usei Lutero aqui, hora nenhuma. Nenhum debate até hoje, no campo de catolicismo, eu usei Lutero. Nada. Líquido e certo por mais de 2 séculos, que aí eu pego o que eles dizem, né? Aí eu boto entre uma aspa ali. Você quis dizer 2 milênios e errou a conta, né? Ou está admitindo que os dogmas de vocês, como a infabilidade papal de 1870 e a Assunção lá de Maria de 1950, são novidades inventadas há menos de 2 séculos mesmo. Ele errou na hora de digitar, o que deu ponto para mim. Em ambos os casos, a certeza de vocês depende de ignorar os primeiros 1000 anos de cristianismo. É, cristianismo mesmo, que eles ignoram. Engraçado você falar de manter a unidade enquanto o caminho sinodal alemão está quase rompendo com o Vaticano e enquanto o católico, que aí é alemão mesmo, né? Enquanto católicos tradicionalistas chamam o Papa Francisco de herege dia sim e dia não, mesmo depois de morto, né? A unidade de vocês é só fachada para inglês ver. E claro, já esperava a fuga pela tangente de vocês. Eu citei fatos, que é cisma do ocidente, os 3 passos, a simonia e venda de indulgências. Você respondeu com vai ajudar o próximo. Esse é o desespero de quem não tem argumento histórico. Se quem estuda é piadas nas rodas católicas, a história da igreja de vocês, que é os Borges, Inquisição, Banco Ambrosiano, é uma piada trágica nas rodas de qualquer historiador sério. Aí ele colocou aqui, o Papa atual é Leão XIV, o texto que você copiou e colou precisa ser atualizado. Eu sei que é, né? Eu não sou bobo, né? Eu sei que ele morreu. Aí eu coloquei aqui que eu apenas citei para demonstrar que algumas facções da sua religião o desprezam até hoje, né? Aí ele, em vez de respondeu, né, depois, mas só ficou dando risada aqui, porque é o desespero na teologia católica, né? Mas só tem um aqui que concordou, a outra só ficou de risadinha, né? É aquela pessoa que quando você vai brigar, dar um soco em alguém, a pessoa fica, não, isso, vai, bate, ou fica só rindo de como a pessoa bateu. Aqui, esse é um rapaz que ele me bloqueou, tá? Ele me bloqueou. Ele falou assim, eu quero as suas fontes, cadê as suas fontes? Aí ele falou assim com o dono da página católica aqui. Bom, eu ia refutar ele, mas já que você passou um trator nele, eu nem vou escrever nada. Aí eu respondi ele, ó, que a régua de intelectual dele é baixa assim. E aí... e aí ele veio respondendo. Aí ele foi respondendo. Ué, você disse que já não tinha passado um trator em mim? Se eu vejo que alguém foi completamente desmoralizado pelo texto da página católica, eu não vou ficar respondendo a pessoa. Mas não, ele se doeu e ainda veio. Então você vê que eles são mentirosos, eles próprios não têm princípios, enfim, né? E por que não está aparecendo aqui ó, o perfil dele? Porque ele bloqueou. Eu sei, eu vou colocar o print na tela. Eu tirei print de quando eu estava na outra página que eu tenho aqui no Face e eu consegui ver ele, o que ele escreveu. Então, antes de eu conseguir responder a última coisa que ele colocou, ele já tinha me bloqueado, né? Enfim, e olha uma coisa que ele disse aqui. Eu não vou ler tudo porque vai dar 4 horas só de vídeo, mas eu vou deixar na link aqui na descrição para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó, cadê? Aí aqui o católico se intrometeu, ó, responder é mole. Difícil é você com esse cabelinho entender. Bom, responder não pode, ele também está respondendo. Então depende de quem responde, né? Menos tempo passando já no cabelinho, menos copia e cola, mais interpretação de texto, mais leitura. Então você vê que ele não respondeu. Ele... É engraçado outra coisa que aconteceu, vocês vão ver. Ele está atuando como se fosse um professor, um mediador do debate para tentar me desmoralizar perante a esse rapaz aqui, o Vitor Pepinelli, que entrou ali no meio da discussão e estava debatendo comigo, né? Aí eu agradeci pelo elogio ao cabelo, enfim, e aqui eu respondi a ele, né? Aí aqui um rapaz protestante entrou para responder o católico. Aí eu coloquei aqui, né? Pessoal, o Vitor Pepinelli acabou de me bloquear, é o padrão. Quando o católico de internet fica sem argumento contra fontes primárias, ele xinga de otário, inventa desculpas e foge para a bolha dele. Por quê? Ele falou... Cadê aqui? Eu vou colocar na tela se eu achar, tá? Ele
ele só ficou rindo, né, as respostas que ele deu pra mim e falou assim: não, eu não estou com raiva. Bom, se você não está com raiva, por que você vai bloquear a pessoa? Não sei, né? As pessoas que você tem aí no seu WhatsApp, você que está me assistindo, você bloqueou a sua mãe, você bloqueou alguém que você gosta? Às vezes não precisa gostar, mas você bloqueou? Bom, eu, no máximo, eu apago o contato da pessoa. Mas esse rapaz me bloqueou. E dependendo, se eu tivesse escrevendo e ele tivesse me bloqueado, todo o meu comentário ia sumir. Ou seja, eu ia perder horas escrevendo, fundamentando, e por ele me bloquear é como se eu não tivesse respondido, eu tinha fugido. Então eu só consegui ver porque eu entrei na minha outra página que eu tenho aqui no Face, que eu não uso faz tempo, e eu consegui ver o último comentário dele, que ele disse que não tava com raiva, não. Aí ele falou assim, não sou otário, ou seja, eu que sou. Vocês vão ver, eu deixei aí na tela, né? Aí eu respondi ele aqui, que não convém citar, veja aí completo, porque vai demorar. Aí ele me chama de historiador, ou seja, com E, Nicola, aí ele já erra de propósito o meu nome. Vejo que a sua educação baseada no método Paulo Freire cumpriu o objetivo. Ele é um daqueles tradicionalistas olavistas que é contra a esquerda no Brasil. Bom, aí ele respondeu aqui, né? Aqui vamos desenhar novamente para que você não precise de outro golpe de gel na lógica, porque segundo o meu vídeo que eu fiz, ele deduziu que eu estava com gel no cabelo, sendo que só estava molhado. Mas ele disse isso. Aqui, ó. O fato de você achar que vencer em um debate é repetir erros de interpretação histórica que qualquer seminarista do primeiro ano refuta, mas não foi isso que eu vi nos católicos aqui que deve ter o seminário. Só mostra que seu atestado de óbito intelectual foi assinado por você mesmo. Menos pedagogia do oprimido e mais Dennisger, Nicolas. O seu problema não é o gel, é que a estrutura por baixo do cabelo está operando em modo de economia de energia. Aí tem o católico aqui que não veio por play, não veio brincar, não veio responder, não veio debater, deu um amei ali, né? Porque é isso de lacrar na internet. Parece que eu estou discutindo com um militante de internet do Twitter. Enfim, aí eu respondi isso daqui, tá? Eu respondi e fui usar os textos que ele mandou eu ler, que foi o Denziger, por exemplo, né? Enfim, aí um outro rapaz escreveu isso aqui, ó: esperar ver um filme e depois vejo, se referindo a esse texto aqui que eu escrevi lá em cima, que começou esse debate aqui, ó. Isso daqui é muito? Se pra você que está me assistindo é muito, desculpa, você não precisa acompanhar mais o canal, porque isso daqui é muito pouco, ok? Quem não gosta de acompanhar texto é ateu, é pseudo-desperto, é católico de internet. Aí ele colocou isso, né? Aí eu respondi: obrigado pela sinceridade, seu comentário resume perfeitamente a base da apologética católica moderna. Preguiça de ler as fontes. É muito mais fácil acreditar na versão de cinema fantasiosa e editada que o Vaticano conta do que abrir os livros de história e ler os documentos que eu postei. Continue esperando o filme, a realidade exige leitura e isso claramente não é o seu forte. Aqui eu respondi, né? Deixa eu ver se eu pego uma coisa que eu queria. Aqui ele respondeu. Aqui, ó. O nome do rapaz é Alessandro, mas veja como a página católica vai responder. Aqui, ó: ler esse tipo de comentário no Facebook deveria dar direito à insalubridade. Já brincando com o comentário do rapaz. É tanta sabedoria de botequim que eu vou protocolar agora mesmo um pedido de aposentadoria especial ao governo. Olha lá, o alelelé, ou seja, é as piadinhas que ele faz, ele não consegue argumento, aí ele tem que apelar. Parece uma criança de 15 anos que tem acesso ao chat GPT para não errar nas pontos e vírgulas e vir aqui debater. Olha lá. Deve ser aluno do historiador Nicolas. Não precisa ser só da história mesmo, mas enfim, né? Está bom pra você ler. Aí, ó, olha lá quem deu os likes aqui, ó. 2 católicos. A vozinha, a tiazinha que você vê, fala: nossa, tão bonitinho indo pra igreja católica. Eles são bem odiosos, né? Aí eu perguntei pro rapaz se o Pepinelli aqui, ele me bloqueou, ele não me respondeu, mas eu vi que sim, né?
Aí eu respondi ele aqui sobre aquele Paulo Freire e a questão do ad hominem, que é atacar a pessoa, o que você veste, enfim, em vez dos argumentos. Aí eu respondi, e aí sim, eu peguei as obras que ele citou, que é Ludwig e o Densger, e aí eu peguei os PDFs e fui respondendo o católico aqui, ok? Aí ele... tá. Aí ele pensou que eu não iria na fonte que ele citou, né? Aqui, ó. E outra desse... vejo que entre um demão e outra desse gel que deixa seu cabelo parecendo um tobogã de petroleiro, você finalmente resolveu abrir os PDFs. Então, em vez dele atacar o argumento, ele ataca a pessoa pensando que eu ia ficar com raivinha. Eu estava rindo disso daqui. O problema, Nicolas, é porque nem o bobo, o palhaço de circo, porque pra mim ele é. O problema, Nicolas, é que ter o arquivo não significa ter o neurônio para interpretá-lo. Bom, ele mesmo nem leu o capítulo que ele citou e eu que não posso interpretar, eu só estou lendo, né? Já tinha respondido isso diversas vezes, mas sua capacidade de absorção é comparável a uma estátua de mármore, igual a Maria deles? Bom, não sei. Vamos lá. Aqui, ó. Você porta exatamente como um pombo no tabuleiro de xadrez, derruba as peças. Aqui que ele está falando é a tática do pombo enxadrista, que é o que eles fizeram. Ou seja, em vez de detonar o argumento, eles vão no o cabelinho de gel, não sei o que. E eles não respondem ao argumento, aí eles fazem toda uma mentira, toda uma jogada. Desculpa pelo palavreado, mas caga em todo o tabuleiro de xadrez e fica estufando o peito como se tivesse vencido o debate. Ele está me acusando disso, mas é ele que faz essas coisas, né? Aqui ele respondeu, né, a questão, e aí eu falei assim, voltou, achei que não ia jogar pérola aos pombos, por quê? Ele disse isso daqui, ó, hoje é domingo, e era, né? Se eu não voltar aqui é porque eu estou fazendo algo melhor do que jogar pérola aos pombos, viu? Nicola do Gel. Isso daqui é nível de debate sério? Aí eu falei, voltou, achei que não ia jogar pérola aos pombos, né? Enfim, aí eu falei, quando o argumento aperta, você volta a falar do meu cabelo. Freud explica essa obsessão, que é meio quase que sexual, alguma coisa que ele tem que tratar com gênero, enfim, ele tem que tratar isso, sei lá, né? Vai que tem alguma coisa aí rolando que eu não sei. Aí eu coloquei mais do texto que ele apresentou e até hoje, por isso que eu estou gravando esse vídeo, dia 15 de fevereiro, ele não respondeu aí, ó, 6 dias atrás. Ok? Aí um rapaz entrou aqui, aí um outro, esse foi bem engraçado, um outro entrou aqui com esse nome estranhíssimo, aí eles me acusam de estar usando inteligência artificial. Deixa eu te falar, na época que não tinha inteligência artificial, quando eu debatia com alguém, eles falavam assim, principalmente protestante, você está usando contextos isolados, versos isolados da Bíblia. Não, você está vendo uma coisa que é espiritual literal. Não, onde que é literal você está vendo espiritual. Não, isso não tem base bíblica. Mas o pastor disse, mas a Bíblia disse, mas Deus disse para mim. Era esses os argumentos. Agora debatendo com católicos na era da IA, você viu que o dono da página católica disse que eu copiei e colei texto de blogs de apologética de 2005. Agora outro me diz que eu sou uma farsa, que foi uma explicação gerada por inteligência artificial. Então, eles têm que decidir. Uns me acusam de estar copiando protestantes evangélicos, de que eu estou vendo vídeo de 10 minutos no YouTube, não foi isso que o dono aí da página católica disse? E outros dizem que eu uso IA. Quando não tinha a época da IA, outros me acusavam, raramente, mas acusavam de eu estar copiando de algum post ou de algum vídeo de YouTube, ok? Que não tinha base para o que eu estava falando. Agora com a era da IA, agora a acusação é outra. Não, é IA o que você está falando. Bom, vamos lá. Aí ele supôs um prompt, que eu não uso prompt pra porcaria nenhuma, né? Envie pra mim as divisões da igreja católica. Não precisa, eu sabia disso. E os erros dos séculos da igreja e quando ela teve 3 papas durante o século XIII. E os dogmas que a igreja católica inventou. Explicação que católicos não gostam da Bíblia porque não levam pra missa. Ela pra missa, blá blá blá. Não, eu não falei isso. Eu nem sabia que eles não levavam pra missa. Obrigado aí pelo comentário. Aí eu coloquei:
Você gabaritou o bingo do vitimismo católico. Quando vocês não conseguem refutar os números das páginas e os documentos históricos, a desculpa agora é a inteligência artificial. Abre qualquer IA agora e tenta achar os PDFs originais que eu utilizei no debate contra os católicos aqui, de Ludwig Ott e Densger, ok? Abre lá, tenta achar o original na IA, tenta achar, ok? Eu sei que dependendo da IA que você utilizar, depende se for em conjunto, mas ela tem uma vasta gama de livros, de bibliografia dentro dela e pode ser que ela puxe. Mas veja se ela vai cometer algum erro se eu cometi aqui, se eu copiei e colei aqui, tá? Eu li, eu transcrevi, porque quando você transcreve aqui para alguma página de Facebook, ela às vezes deixa ela quebra a linha, ela não segue uma linha exata. Aí eu tive que editar para colocar ela certinha. Mas se eu pudesse, eu colocava aqui nos comentários. Tá vendo que aqui a dona da página não deixa? Eu teria colocado os prints dos PDFs que eu tenho, qual é a versão e qual a parte que eu estou citando. Ok? Aí eu coloquei aqui, sua postura é idêntica ao do Aurel Lazari, que é um apologista católico de internet que foi humilhado em debates aí com evangélicos, que virou meme por chorar em um debate porque o oponente usava um notebook. Vocês têm alergia a dados? Eu debato e escrevo desde antes, quando nem existia IA. Vocês que tem alguns de vocês mais fervorosos aqui que me acompanham tem pelo menos 3 anos, mas eu estou há mais tempo aqui na internet. Mas entenda a sua confusão. Para quem tem preguiça de ler, ver alguém citar a página exata de um livro, porque IA, se você mandar algum livro, você tem que ir refinando até achar a página exata. Não é melhor você ler diretamente? Eu pego o livro gigante e vou pelos termos daquele idioma do livro. Se é inglês eu pesquiso em inglês, se é espanhol eu tento pesquisar em espanhol, até achar a página específica que eu quero. E isso lendo o sumário, né, que me dá a identidade do que eu quero pegar para usar contra os próprios católicos. Eu não usei blog protestante, não usei blog ateu, não usei blog de hereges na cabeça dos católicos. Eu usei, e inclusive eu baixei, deixa eu pegar aqui, usei esse daqui, ó, Manual de Teologia Dogmática, ok, Ludwig Ott, que é o que o católico ali citou. Eu usei na página 327. Aqui, ó, prova da escritura e da tradição, ok. Não possuímos testemunhos diretos explícitos da escritura sagrada. E que eu usei isso? Aqui, ó. Você acha que uma IA ia inventar a página 327 da edição espanhola do Manual de Teologia Dogmática do Ludwig Ott? Eu tenho um arquivo aqui e sabe que o seu teólogo diz lá sobre a Assunção, a escritura não oferece nenhum testemunho explícito. Aqui, ó. Não possuímos testemunhos diretos explícitos da escritura sagrada. Os padres dos 3 primeiros séculos não aludem à ascensão. Ok. Ele admite na página 328 que a crença surgiu de relatos apócrifos, falsos. Tá aqui, ó. A ideia da assunção corporal da Virgem se vê expressada primeiramente nos relatos apócrifos sobre essa viagem da Virgem, que data lá do século 5 e 6. Ok? Esses tais relatos não possuem valores históricos. Convém fazer a distinção entre a ideia teológica que há no fundo e a roupagem legendária que estão adornados. Ele admite, claro que ele vai passar a mão a respeito disso, né? Vai passar a mão na cabeça, mas tá lá. O livro que vocês indicam diz que a doutrina não tem base bíblica e vem de lendas. Aí a leu o livro melhor que você? Ele nem leu o livro, ele só me acusa, mas não vai ler. Você pode chorar, pode acusar de pode fazer blá blá blá, enquanto você faz birra de criança. Olha, você tá debatendo, alguém fala, blá blá blá. Que é isso? Isso é coisa de infantil. Os textos do livro estão aí provando que a sua própria teologia se contradiz. Saia do modo vítima do Aurel Lazari e tente agir como adulto. Refute a página 327 e 328 do Ott e o cânon 875 do Densger e toda a fonte católica apresentada em outros comentários. Estou esperando.
E esse Densger, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, eu peguei de um site católico tomista esse PDF aqui, ó, compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. Vamos ver se eu acho aqui também ao vivo. Aqui, ó, Anno Bulla Sancta, lá na página 305, tudo bem. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. A Bula Unam Sancta. Okay? Que eles colocam aqui o texto em latim e depois eles resumem aqui. Por que eu usei isso contra o debate do católico e vocês vão ver o contexto? E por que eu respondi o rapaz? Porque ele diz que... Ele continua dizendo que é só briguinhas. Ou seja, tem lá os que rejeitam tais doutrinas, o Papa e tudo mais, mas é só brigas ali naquele campo sacrístico, não é igual vocês, nenhum deles funda uma denominação nova. Mas discordam entre si e brigam pra caramba. E eu usei a bula Unam Sancta da própria Igreja Católica, que eles dizem que há uma só Igreja Santa Católica e que esta mesma é apostólica, e com firmeza cremos e sinceramente confessamos que fora dela não há salvação nem remissão de pecados. Ok? Ó, nela há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como pode ser só uma só fé? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui, ó. Uma só fé, um só batismo, mentindo e distorcendo o que está em Efésios 4:5. Está ali, ó. No original latim. Vocês estão vendo o PDF que eu utilizei, que é católico. Peguei de um site tomista católico. Está aí na tela. O que o dono da página católica mandou eu ler, eu fui ler e usei contra ele. E aí? Como pode ser uma igreja só, uma fé só, se tem essas facções dentro? Aí eu disse que eu estava esperando ele refutar, aí ele colocou: que engraçado, seu argumento vem de A e você nem era nascido. O que ele quis dizer com isso? Eu não sei. Suas fontes vêm de A e nem adianta negar. Assim fica muito fácil criar argumentos contra a igreja. Cria argumentos contra a igreja católica. Mas está perdendo tempo, porque as missas continuam lotando cada vez mais. Que argumento lixo é esse? Mas vamos lá. Não seguimos falsos profetas, pastores pentecostais. Não seguimos isso, ó o dedinho. Começou emoji, já é um tiozão ou uma criança digitando. Se você segue, o problema é seu e não nosso. Aí eu coloquei, ó, troca o disco. Essa desculpa de que a IA já virou atestado de incapacidade cognitiva, incapacidade de raciocinar, estabelecer, ver os princípios, as premissas do outro, entender a origem dessas coisas e estabelecer um raciocínio e contra-argumentar, enquanto você expõe facilmente o que você quer dizer. Eu coloquei, você disse que minha fonte vem de AS, vamos fazer um teste agora. Eu vou colar aqui o texto em latim, que eu apresentei aqui para vocês, em espanhol, que está nos PDFs, que é espanhol aqui, ok? Que eu tenho aberto no meu computador. Se for IA, prove que o texto está errado, porque toda IA que você usa, não está escrito embaixo, pode ter erros, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro. Se o texto estiver correto e constar no livro, você admite que é um analfabeto funcional que acusa outros do que não sabe? Não vale fugir igual o seu ADM fez, hein? Que é o administrador da página, que vocês viram que faz 6 dias que ele não responde. Aí eu coloquei Ludwig Ott, tá aqui, ó. Copie e cole isso no Google. Aí eu falei, né? O seu teólogo admite que a Assunção vem de livros falsos apócrifos. Será que a IA viajou no tempo e escreveu isso no livro de 1955? Porque se o argumento vem de IA, quer dizer que no livro não está dizendo isso, mas o livro está dizendo isso. Então, ou a IA e o livro está certo, ou o livro está certo contra eles, ou o que eu estou citando é correto, aí ele tem que dar o ponto para mim. E o Densger 875, página 307, olha lá, texto original em latim. Aí aqui a tradução. É necessário para a salvação submeter-se ao Papa. Os ortodoxos se submetem? Eu perguntei. Não. Então, segundo o dogma, eles não têm salvação. Quando vocês o chamam de irmãos, você é herege contra o seu próprio Papa. Porque
o dono da página católica, vocês vão ver, eu repeti esse argumento aqui para ele e tudo mais. Está aqui em latim, aí coloca assim: e declaramos, enunciamos, definimos que para toda humana criatura é necessário para a salvação submeter-se ao romano pontífice. Tá aqui, ó. Aqui, ó. A página aqui, ó, 307 aqui, ó. Ó. Eu apresentei a bula Onan Sancta, que diz que eles são uma só, que eles não são. E eu apresentei aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Ó o texto em latim. Isso aqui não foi escrito por ateu nem protestante. O católico citou. Ele seria louco de citar alguma coisa de ateu ou protestante? Eu acho que não. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí? Eu tô usando a fonte católica. Você, católico que está assistindo, como que você vai refutar isso? Ai. É porque ele chamou os ortodoxos que se ele chamou os ortodoxos, o administrador da página chamou de irmãos. Só relativizou. Não, isso é briguinha sacrística. Nós continuamos uma só. Tem muito mais do que ele falou, tá? Eu estou só resumindo. Veja completo na descrição, que eu vou colocar o link desse post e você vai ver os comentários na íntegra. E aí, como que fica? Será que o administrador da página está certo e a Igreja Católica está errada nessa bula deles, que ninguém refutou até hoje? A Igreja Católica não voltou atrás. E se ele está certo, o administrador está errado, ele citou erroneamente e eu refutei nesse ponto. Mas não, o seu cabelo de gel, esse administrador da página também diz que minha cabeça opera como economizador de energia, que eu sou um historiador com E, que é a história mentirosa. Enfim, aí ele falou assim, né? Aí quando você diz que as missas continuam lotando, aí eu te pergunto, né? Eu falando com o católico, e daí? E daí? As mesquitas muçulmanas lotam muito mais. Os shows de K-pop lotam estádios. Desde quando lotação é critério de verdade? Jesus se larga é porta que leva à perdição e muitos entram por ela. Será que está com a maioria e está com a razão, católico? Segundo o próprio Cristo, multidão geralmente é sinal de erro, não de acerto. E pela milésima vez, eu não sou protestante nem sigo pastor pentecostal, porque eles não conseguem ler uma mísera linha do que eu escrevi, eles não vê o debate todo e já falam assim, você é protestante. Pare de alucinar. Eu sigo a história e os documentos. Claro que eu sigo a Cristo, mas aqui é falando do que eu estou seguindo a linha de raciocínio do debate. Quem segue falsos profetas é você que segue uma página apologética de Facebook que contradiz os próprios dogmas da igreja, como eu provei acima, aqui e eu mostrei para vocês. Menos choro sobre A e mais refutação do texto em latim. Consegue compreender ou precisa pedir para o Google? Aí ele colocou, não adianta negar, você... faltou um vírgula aqui, né, irmão? Você, olha o dedinho. Você nunca saberia disso se não fosse outros protestantes. E outra, eu não tenho paciência de ler esses textos, não. Muito obrigado. Você que está me assistindo até agora, bate uma palma aí, larga o celular, larga o tablet, larga o computador, vamos bater uma palma pra ele. Foi 3, né? Vamos bater 3, ó. Para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de vocês, vamos bater 3, ó. Parabéns, obrigado por ter dito o óbvio. Vocês não lê textos. Vocês são mentirosos. Vocês são preguiçosos. Vocês estão na Igreja Católica por pura ignorância e outros por malícia. Outra grande maioria por malícia. Parabéns por demonstrar que vocês não lêem os textos. O administrador da página não leu porque ele tentou desvirtuar o que está sendo escrito e não entrou em outras questões que eu argumentei, que ele estava fugindo e não respondeu até hoje. E hoje é domingo, por incrível que pareça, vai que ele responda, né? Aí depois de uma semana. E o católico aqui, ó, eu não tenho paciência de ler esses textos não. Tudo que escreve é pura perda de tempo. Agora estou na missa. Olha o erro dele. Agora estou na missa. Isso era domingo, tá? Agora estou na missa recebendo o corpo de Cristo. Não torre minha paciência. Gente, que absurdo. Imagina você fazendo uma coisa pro seu próximo e ficar gravando.
Imagina ajudar o seu próximo por aí sem gravar, que é o certo, e você ficar no Facebook debatendo com alguém. Isso é bom? Isso é certo? Aí eu coloquei, se uma simples inteligência artificial consegue refutar os seus 2000 anos de tradição, né, que você viu o católico respondendo, que eles apelam para a tradição, já que não tem nada da Bíblia, citando as páginas exatas dos dogmas que vocês escondem, então o Vaticano deveria canonizar a IA imediatamente. Coloca a IA como um santo. Aí eu falei, se é isso mesmo, você acaba de admitir que um código de computador tem mais conhecimento teológico e honestidade intelectual do que você, que se diz fiel da Una Santa Igreja. Se uma IA consegue esfregar na sua cara que o dogma da Assunção vem de livros apócrifos e você não consegue responder, isso significa que a sua fé é tão frágil que não aguenta um algoritmo. Você não quer o livro só, né? Se você não consegue responder ao mesmo argumento baseado em livros dos próprios católicos, tenha vergonha na cara e não se intrometa nos comentários. Quem não sabe defender o que crê deveria ficar calado ouvindo a missa e não passando vergonha na internet. Agora pare de chorar e enfrente os fatos que a IA, ou melhor, o meu estudo, trouxe. Aí ele colocou aqui, vai se convencer a desistir, posso também usar várias IAs e argumentar em várias maneiras. Aí eu coloquei assim, é sério isso que você está recebendo o corpo de Cristo? Você está no momento mais sagrado da sua liturgia, não tem outra, tá? Não tem outra na igreja católica, onde deveria estar em adoração profunda recebendo o seu Deus e está checando notificação do Facebook para brigar com estranhos na internet. Debate nem necessariamente é briga, mas aqui é ele, né, comigo, ele está brigando sozinho. Cara, que é isso? Eu falei, que tipo de católico que é você? Aí eu falei na linguagem dele, São Paulo. Diz em 1 Coríntios 11:29 que quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Estar na fila da comunhão digitando ódio e desprezo no celular é a definição de indignidade. Largar o corpo de Cristo, a bolachinha lá deles, que eles ficam pé da vida quando se fala que é bolachinha, a hóstia. Para responder o Nicolas, mostra quem é seu verdadeiro Deus, que é o seu ego. Porque ele não pode se deixar por vencido, aí ele tem que ficar digitando, mesmo na missa recebendo o corpo de Cristo. Aí eu falei, tenha respeito pelo seu rito, desligue esse celular. Eu teria vergonha de ler isso de outra pessoa, tá? Aí ele falou que não tem paciência, que eu já falei, né? Aí eu escrevi, não importa quem me mostrou o livro, que foi o ADM desta página que é católico. Ou seja, ele não viu no contexto que quem me apresentou, que eu não conhecia realmente esses dois, foi a própria página católica. E eu fui procurando pelos termos, mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, procurando pelos termos, e achei o que ele não citou na hora de tentar me refutar. Eles escondem de quem não conhece as coisas. Eu falei, importa que o livro existe e diz que eu falei. A verdade é verdade mesmo que venha da boca de um jumento. O problema é que eu li o livro católico e você por preguiça se recusa a ler. Aí eu falei, vá rezar e pedir perdão pela falta de reverência na sua missa. Quando tiver paciência para ler livro e sair da ignorância, você volta. Até lá não passe vergonha dizendo que está comungando enquanto digita bobagem. Esse é o primeiro comentário que eu editei, tá? E eu falei o porquê, ó. Odeio editar comentários porque vocês fazem isso para tentar ganhar no grito, mas já tirei print se surgiu uma falsa acusação. Ou seja, eu tirei um print desse comentário meu antes de eu editar, para verem que eu não manipulei o que eu escrevi. Aqui está o comentário adicionado, ó, que até ó, não corrigi depois. Sobre a sua ameaça de posso usar várias IAs, que ele falou, use. Eu falei, usa a IA contra mim, fica tranquilo, eu garanto nos argumentos que eu apresento. Pode usar 5, abre aí na página do seu computador, do seu tablet, pode usar, vai usando. Aí eu falei, quem sabe assim você finalmente descobre o que está escrito nos livros da sua igreja. Se você usar uma IA agora, ela vai traduzir o latim de Denzinger 875 e te dizer que você está errado. A IA não mente para proteger seu ego. Ela vai traduzir o texto e confirmar o que eu disse. Use quantas quiser, a verdade continua sendo uma só. Aí ele colocou assim, olha aí, a pessoa estava na missa, estava comendo o corpo de Cristo, brigando na internet, tem preguiça de ler os textos, acusando que eu estava usando a IA. Não parou por aí, ele não se deu por vencido, ele refutou, ele falou, me desculpa, vou voltar à missa. Ele parou de responder
pra lá fazer a confissão auricular com o padreco dele? Não. O que ele escreveu? Você é o fodão, o cara, o magnífico que busca argumentos e depois eu destruí minha reputação intelectual. Agora estou na missa, não me atrapalhe. E você comer o corpo de Cristo e falar fodão depois é meio estranho, né? Mas você vê o nível dos católicos. Você vai ser um fariseu moderno quando crescer. Bem, eu acho que já deu minha idade limite de crescer, mas talvez eu cresça mais, né? Ele nem sabe qual é a minha idade. Aí eu coloquei, esperando você refutar alguma mísera linha. Aí ele colocou aqui, vai catar umas minas. Bom, imoralidade, né? Vai curtir os blocos de carnaval, feriado pagão e moralidade sexual. Esse é argumento de um católico que segue uma página católica que se diz a Una Santa Igreja, lá do Vaticano, a Barca de Pedro, a Apostólica, os padres da igreja. Os protestantes são seitas, é eles que vão pro inferno, eles são os mentirosos, eles que atacam a igreja católica. Mas ele aqui acabou de comer o corpo de Cristo e está ditando que é pra eu catar umas minas, é pra eu curtir os blocos de carnaval. Vai tomar uns drinks com metanol nas adegas. Olha aí, que conselho, hein? Que conselho. Muito obrigado, católico. Talvez eu siga isso, tá? Fica tranquilo. Obrigado aí você que acabou de sair da missa. É assim que vocês saem da missa de vocês? Bom, eu tenho uns vizinhos aqui que são católicos. Eles são as piores pessoas que eu já conheci na minha vida. Ok? Eu não estou fazendo acusação pessoal. É claro que não vou fazer uma generalização, mas ter vizinho religioso é pior do que ateu, cara. Ok? É uma família totalmente desestruturada. Não é que nasceu daí uma raiva que eu comecei a refutar católico. Eu não venho usar emoção aqui, tá, católico que vai assistir o vídeo? Só estou falando que, vendo isso daqui, reflete também o comportamento de outros católicos que eu conheci na vida e também dos meus vizinhos. Não tem bom senso, não respeitam pai e mãe, não se respeitam, não tem moral pra falar de nada, não consegue dominar a própria casa. Não parece que foi comungar na missa. Não parece que foi comer a bolachinha que eles chamam de transubstanciação, que é o corpo lá de Cristo, como se estivesse literalmente comendo o corpo de Cristo. Cara, que raça, hein? Que raça. Ou vai jogar videogame online. Bom, não pode ser offline, não. Eu tenho um Monopoly aqui no celular vagabundo que eu tenho, que pode queimar a qualquer momento. Porque eu não sou rico, né? Quem sabe a IA, eu vou jogar na IA os números da sorte da Mega Sena pra eu tentar jogar, né? Quem sabe eu ganho. Celular vagabundo aqui que pode queimar a qualquer momento. Eu tenho o Monopoly e tenho o Cluedo, que é jogo de tabuleiro. É offline, será que serve? Ao invés de buscar explicações de IAs contra a igreja. Aqui um rapaz entrou que, dogma protestante, como se eu fosse protestante. Mas tá bom, eu nem tinha visto isso. Aí ele colocou aqui, todos os dogmas antes da discussão finalizar, né? Que aí eu não respondi ele aqui mais. Aí ele colocou, todos os dogmas são pra nós católicos, você não tem nada a ver com isso, mas como sempre quando falo dos protestantes pentecostal e neopentecostal. Vai lá no fundo do baú procurar coisas que os finados da igreja fizeram 900 atrás, como se importa-se? Aí eu falei que o comentário dele é a definição de tiro no pé. Você diz que o que aconteceu há 900 anos não importa? Que curioso, vocês enchem a boca para falar de 2000 anos de história, de tradição e de sucessão apostólica. A sua religião é baseada no passado. Se o passado não importa, rasga a Bíblia, que ela tem 2000 anos, rasga os escritos dos seus santos, que tem 1500 anos, e pare de dizer que fundaram a igreja em Pedro. Vocês sofrem de uma esquizofrenia histórica conveniente. Quando é para reivindicar a autoridade, vocês dizem, olha para a nossa história milenar, que há 2000 anos, a igreja católica antiga não surgiu agora. Quando é para assumir os erros, crimes e heresias dos papas, vocês dizem, isso é coisa velha, não importa. Então eles têm que decidir, ou a história vale, e eles carregam o peso do erro dos finados, que ele citou aqui, ou a história não vale e a tradição dele vai para o lixo. Então quando convém eles usam a história, quando convém eles dizem, não, mas aí era uma outra coisa. Além disso, quem começou atacando os protestantes foi a página. Se vocês usam o passado para atacar a fé alheia,
aguentem quando alguém usa o passado para expor a sujeira debaixo do tapete de vocês. Aqui um rapaz me respondeu, mas como foi essa linguagem, eu não queria responder pro católico falar: ah, você está concordando com esse xingamento, porque ele pode xingar, fazer as gracinhas dele, mas eu não posso concordar. Aí um rapaz aqui escreveu: protestante sendo protestante, é um fetiche que eles têm. E o pior, filósofo religioso de curso de teologia protestante EAD. Não. Tem gente que ainda embarca nessa onda, não é possível. Aí eu coloquei: Freud explicaria esse fetiche que vocês têm com protestantes. É patológico, é coisa de doença da cabeça. Eu já avisei várias vezes, não sou protestante, sou apenas alguém que sabe ler. Eu disse que esse desespero em me rotular é a muleta psicológica deles. Bom, enfim, ao me chamar de protestante, você cria um espantalho, que é a falácia do espantalho, para poder bater e se sentir vitorioso com esse monte de kkk de quem não tem argumento. Engraçado você zombar de curso de teologia EAD, mas é curioso que eu estou citando na página 327, 328 de Ludwig e o Densger, documentos oficiais da sua igreja, e você está citando risadas e preconceito. Se um suposto aluno do EAD consegue esfregar na cara de vocês documentos da vossa própria fé que vocês desconhecem, o que isso diz sobre o nível intelectual do católico médio? Ele não me respondeu. Aí esse rapaz é católico, né? Ele colocou isso: acho que você está um pouco equivocado, mas é normal no meio protestante, mas como a toda ignorância era perdoado, posso dormir tranquilo. Aí eu coloquei: esperando vossa senhoria e os demais provarem onde estou equivocado. Isso foi mais recente, tá? E se eu sou protestante, é um fetiche que vocês têm, ele tem que provar isso, né? Enquanto não consegue, eu vou dormir tranquilo. Aí ele colocou: não discuto e nem preciso procuro provar nada com quem não tem amor à verdade. Deixo aqueles que se consideram melhores que os outros se encontrarem com Deus como o publicano e o fariseu da parábola. Eu falei: olha só, eu pensei que você estava dormindo tranquilo, porque eles são isso. Não, eu nem vou refutar. Aí você fala: ué, você não disse que não ia refutar? Aí ok, faz o seguinte, é o ego, né? O deus deles é o ego. Faz o seguinte: enquanto não consegue pegar no sono, tente ler alguma mísera linha do que foi escrito e tente entender algo. Enfim, aqui ó, uma católica falando: Lutero abriu as portas do inferno. Então é isso, eles condenam os evangélicos ao inferno mesmo. Bom, vamos ver se tem alguma coisa aqui que eu escrevi. Aqui o protestante debatendo com os católicos. Esse rapaz aqui não veio pra debater comigo, mas veio debater com ali, ó. Ele tá online, tá vendo? Ó, ele respondeu há 13 horas atrás. Aqui, ó. Sábado, 14 de fevereiro, às 21h51, mas não me respondeu. É isso. Quando vocês vierem aqui no campo dos comentários pra ler mais o debate, e olha que esse vídeo vai ficar aí com 1h30 pelo menos, tá? Esse vídeo que eu fiz aqui pra vocês. Eu vou tentar cortar aí pra resumir. Mas é o seguinte, vocês vão ver que tem uma parte que o católico o dono da página católica vai responder um protestante que estava ali me defendendo. Aí ele falou assim: Aí ele falou o nome de um filme que, se você ver o filme, um aluno vai aprender do mestre. Ou seja, ele estava dando a entender que o rapaz, o Alessandro ali, que ele chamou de Lelé, bem coisa de criança, né? Ele tinha um mestre, que era eu. E aí eu pensei: eu não vou entrar no meio da discussão, porque isso vai dar munição para ele falar assim: viu? O Alessandro não consegue se defender, o Nicolas, o pai dele, o professor dele, tem que entrar ali para defender o aluno. Então eu fiquei quieto e fiquei vendo ele debater sozinho. Mas é isso, pessoal. Esse povo é sujo, é mentiroso, tem falácia de homem, ataca a pessoa. Ele não mostra a cara, né? Então nem tem como falar nada. Mas tá aqui a Semiramis deles, né? Que eles chamam de Maria. Aqui, ó. Cheio de emoji com falsos dados na própria descrição, na própria legenda, né? Dos próprios títulos aí que ele coloca. Aí, ó, subiu mais um seguidor desde a última vez que eu gravei o vídeo. Então você vê mais 1000 seguidores mentirosos. Não tem preguiça de ler textos, segue uma página católica. Enquanto isso, poucos que vão assistir esse vídeo até o final, poucos que vão ouvir esse vídeo até o final, poucos que vão estudar o que foi dito nesse vídeo até o final, são poucos mesmo, porque larga
é a porta que leva à perdição. Estreita a porta que leva até o reino dos céus. É triste, né? Mas é isso. Enquanto isso, pessoal, eu estou debatendo com outro católico, que aí eu não vou fazer um vídeo só lendo, tá? Eu vou fazer um vídeo baseado na minha discussão que eu tive com ele. Eu vou puxar aqui, que é esse rapaz aqui, que a pessoa postou isso aqui, ó. Bíblia, o Roberto postou isso aqui, ó, com a foto do Batman, pra você ver que pra mim já não é pessoa séria. Bíblia Protestante Apologética de Estudo, Almeida Corrigida Fiel, diz que Nabucodonosor adorou Daniel e Daniel não repreendeu esta adoração a ele. E agora, protestantes, que Bíblia de estudo é essa? É a Bíblia da ICP, que eu estou nem aí com essa Bíblia, mas ele diz com a tradução da Bíblia, né? Aí eu comentei aqui, aí o católico veio falando assim, que bom que você comentou, mas os protestantes, ele não me acusou, tá? Por enquanto, é o católico mais educado que eu debati até agora. Não sei as outras respostas dele que vai vir. Só sei que ele ficou dando uma risadinha ali de vez em quando e esse foi a última resposta que eu dei pra ele. Esse aqui eu ainda não vou deixar na descrição, eu vou fazer um vídeo depois que terminar esse debate. Eu não sei se ele vai chamar pra debater ao vivo, mas assim que essa discussão terminar ou ele se cansar de responder, porque final de semana a gente se responde rápido, mas no meio da semana fica aquela diferença de horas, né? Porque eu trabalho, não fico na internet. Ok, eu não fico usando o IA também, porque aí demora para eu escrever isso, né? Tanto é que ele escreveu isso aqui, ó. A última resposta dele foi às 8h58 de sábado, de ontem, 14 de fevereiro, quando a gente estava fazendo a live. E eu disse para vocês, quem estava vendo a live sobre o paganismo no Egito Antigo, eu disse que ele estava me respondendo. Eu respondi agora, quase agora aqui, ó, às 9h47 de domingo. E aqui, né, eu estou usando as próprias fontes católicas dele para o refutar. Então, assim que terminar essa discussão, não sei quando, esse debate, que por enquanto está sendo educado, é claro que quando ele tenta me espetar, eu também espeto ele, mas por enquanto está respeitoso. Ele não veio falar de gel, não veio falar que eu sou burro, só veio dizer que eu não conheço de igreja católica e ele não deveria estar escrevendo. E aí eu demonstrei que eu conheço, aí ele está reconhecendo isso daí, ok? Assim que terminar, eu faço um vídeo a respeito disso, baseado nisso. Ficou muito longo esse vídeo, me desculpa, mas para vocês verem o quão lixo é essa apologética católica de internet. Então não tenha medo, busque as próprias fontes católicas para detonar com a mentira que eles pregam. Eu disse para vocês que eu ia focar agora em debater e responder católicos. Vamos ver no que vai dar esse daqui, mas você viram como terminou aquilo lá da página católica. Então vocês viram que eles são piores do que a filha protestante. É isso mesmo. Bom, gente, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Desculpa por ser um vídeo longuíssimo, vai demorar para eu editar esse vídeo, para cortar as partes, para tentar resumir, mas é isso, tá bom? Vocês viram quais são as falácias, as mentiras, e acesse o link na descrição que ele vai te levar a esse post deles e procura lá pelo meu nome, vai estar bem lá embaixo, lá, Nicolas Breno. Antes de abrir o campo dos comentários, coloca todos os comentários, porque o Facebook pode suprimir alguma resposta dele ou a minha, beleza? Está lá para quem quiser conferir. Que Deus continue abençoando você que acompanhou até aqui e vamos combater o bom combate enquanto ainda estamos vivos nessa terra.